está bastante amassado, mas quando a gente olha, principalmente em relação à questão do fiscal, o próprio Mansueto hoje falou o seguinte, né? Ele trouxe aqui um alerta daquela regra do auxílio gás que machucou a credibilidade. A gente vê que muitos agentes, né, do mercado ainda estão muito reticentes. Hoje tivemos dados do déficit ainda muito alto do governo, muito preocupado em relação ao crescimento da dívida. E assim, a gente sabe que a consequência disso é pedir mais prêmio lá na ponta longa, e a ponta longa afeta também bastante esse setor. Como que você vê? Eu nem vou falar de gás aqui, porque tem uma especificação, uma característica do setor, né? Que a gente falou muito sobre contabilidade, sobre resultado fiscal, mas tem uma característica também do setor, que eu vou falar aqui rapidamente, até para não abalar aqui o setor, né? Mas afeta um pouco muito as Junior Oils, né, especificamente, porque basicamente essa parte de, vamos colocar assim de uma forma simples, uma reinjeção ali do gás, faz parte do processo produtivo, né? Isso reduz os custos, aumenta a produção, né? E se depende como acontecer, pode até diminuir não só a produção, como a competitividade de algumas empresas até listadas em bolsa, né? Então, é preocupante pelo lado contábil, pelo lado fiscal e também pelo lado operacional de algumas companhias listadas aqui, que a gente chama a Junior Oils, as pequenas empresas. A Petrobras até poderia ser afetada, mas as empresas menores, né? Mas falando um pouquinho aqui sobre a ponta longa especificamente, até fazendo uma propaganda, né? Daqui a pouquinho, semana que vem, vai ao ar essa entrevista que eu fiz aqui no Saracast lá, gravado lá na Expert, né? Com o economista-chefe lá da Merac. E a gente bateu muito sobre esse movimento, né? Teve uma entrevista, uma reunião do Roberto Campos ao mesmo tempo, lá na feira da XP. Aí a gente estava discutindo muito isso. Então, a gente, de novo, está no momento que o Banco Central provavelmente vai subir os juros, né? Na minha opinião, acho que sobe muito mais para garantir a credibilidade e talvez trazer até algum conforto para a ponta longa. E a percepção, quando eu participo dessas feiras, é um pouco sempre assim, qual que é o sentimento do investidor? Está todo mundo querendo fazer negócio no Brasil, seja brasileiro, seja estrangeiro, mas a percepção que o custo de capital no Brasil, ele ainda é muito alto, pode subir ainda mais, né, no curto prazo, isso desestimula qualquer investimento produtivo de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, acho que o Banco Central está sinalizando de, pelo menos, o nosso lado, a gente precisa manter a credibilidade desse Banco Central. A gente sabe que vai mudar, mas eu não posso traduzir isso para o mercado em relação a algum risco de realmente de perder essa confiança que o mercado tem. Então, aumentar os juros, para mim, acho que é uma soma de fatores, não é só a política monetária, mas principalmente ter esse respeito. Então, o que a gente diz, né, em economia é que você aumenta a ponta curta, né, da Selic para baixar um pouco a ponta longa, ou seja, vamos realmente focar trazer a expectativa de inflação para o centro da meta, mesmo que a gente olhe para 2025, 2026, que é o cenário de referência, mas para a gente conseguir manter essa credibilidade, né? Manter a credibilidade, você falou das empresas estrangeiras olharem para o Brasil, a gente trouxe um ponto aqui do fiscal que é o que preocupa e pode talvez atrapalhar até mesmo essa oportunidade que o Brasil teria com esse movimento, inclusive de diferencial de juros agora nos Estados Unidos, mas eu queria entender também da tua leitura sobre um outro ponto, né, em relação à questão muito de insegurança jurídica, toda a repercussão que o Brasil está tendo lá fora, principalmente por essa situação envolvendo o Supremo Tribunal Federal ter suspendido o X, e por sinal, vou te falar, tô órfã aqui dos seus comentários, né? Eu queria até saber onde você está comentando, né? Você está em outra rede. Tá todo mundo órfão dos comentários do Twitter e é inaceitável, de fato, né? Twitter, X, é inaceitável muito essa situação do que está acontecendo, mas saindo um pouco dessa questão do mérito em si, né, dessa censura colocada prévia, e falo isso embasada porque ontem eu conversei com especialista em direito, vai ao ar o strike amanhã e ele fala que é uma censura prévia mesmo de acordo. Mas como que fica a imagem do Brasil lá fora? Isso afeta, de fato, até mesmo essa percepção, talvez, desse ambiente melhor de trazer investimento e trazer o empresário estrangeiro para o Brasil? Eu acho que tem dois fatores, né? Assim, duas conclusões que talvez a gente não perceba no curto prazo, talvez perceba no longo prazo, né? Então, a minha leitura são duas, tá? Em relação a investimentos produtivos, né? Principalmente investimentos estrangeiros. E quando a gente olha, tem alguns segmentos que é determinante, né? Por exemplo, setor de energia, setor de transportes, é determinante investimento estrangeiro aqui de longo prazo. Então, primeiro, eu vou fazer um paralelo aqui, que talvez a gente, de novo, não sinta no câmbio, não sinta na Bolsa,
Mas vou fazer um paralelo aqui, pessoal. Vamos pegar o caso que eu sempre exemplifico. A Ford, no Brasil, ficou muitos anos aqui, era uma das maiores montadoras do mundo, e simplesmente em algum momento tomou a decisão de sair do Brasil, né? Isso aí são empregos, isso aí é crescimento econômico, isso aí é tributos, isso aí é realmente mudar a nossa qualidade de vida, né? Padrão de vida, que é o que a gente sempre busca em economia, né? Trazer uma sensibilidade para todo mundo. Então, essa é a minha preocupação. Nós temos mais Fords por aí, são empresas grandes que geram empregos, estão aqui há muito tempo, ou que simplesmente tomam a decisão de não vir para o Brasil. Tá? Essa é a minha preocupação. De novo, eu acho que a gente não vai sentir um câmbio de um dia para o outro, na Bolsa, mas isso pode espantar, porque imagina que o investidor tem a decisão, por exemplo, de investir com mesmas condições aqui no Brasil, né? Montar uma grande fábrica, uma produção, ou num vizinho, né, parecido, próximo do Brasil. Provavelmente agora, a partir desse momento, ele vai pensar duas vezes. Então a gente acaba não gerando emprego, não gerando riqueza, não gerando qualidade de vida para os brasileiros com esse tipo de sinalização, tá? Isso é uma unanimidade? Não necessariamente, mas está ganhando peso essa discussão. É uma discussão que há 2 semanas atrás não tinha com os investidores que eu converso especificamente, tá? Então, será que é o momento do Brasil? Será que eu vou ter confiança no contrato? Será que eu vou ter segurança jurídica, tá? E o segundo ponto, que aí depois também é uma opinião muito individual, aí vocês ao longo do tempo, vocês podem me dizer também se é bom ou ruim, né? Mas necessariamente alguém vai tomar esse espaço dos americanos, dos europeus, e aí quem que entra no lugar é principalmente o asiático, né? Tem muita gente que não gosta de fazer negócio com o asiático, ou não entende, ou tem outras leis, você precisa entender um pouco da cultura do asiático, mas naturalmente eles vão roubar esse espaço, né? Então, daqui para frente, né, se a gente não tem uma Ford aqui no Brasil, tem muita gente que está feliz com ter outras empresas asiáticas, mas a gente sabe também que é uma cultura diferente, você tem que respeitar, você tem que entender a cultura deles. Então, eu vejo esses dois momentos, tá? Minha preocupação é ter empresas fugindo do Brasil, ter empresas que tenham dificuldade ou pense 2 vezes, né? Colocar mais uma bandeira vermelha, né? Um alerta para tomar decisão de investimento de longo prazo aqui no Brasil, por conta da preocupação. E também, eu acho que naturalmente a gente vai ver participação de outros investidores que hoje que já vem ganhando espaço, mas ganhando ainda mais espaço aqui no Brasil, tá? Então, é uma decisão, lógico, de longo prazo, mas acho que o caso da Ford, me lembrei aqui, mas tem várias empresas, né? Tem o caso do Walmart também, que entrou com bilhões de dólares aqui no Brasil, saiu correndo aqui do Brasil. Por que saiu correndo uma empresa tão grande, né? O que está acontecendo? Tem empresas de drogarias, enfim, tem de todos os segmentos de empresas que chega um momento que ela desiste de operar no Brasil, tá? Opera em qualquer lugar do mundo, muito nos Estados Unidos e outros mercados, chega um momento que ela desiste no Brasil. Tem vários fatores, mas um dos fatores é a questão da insegurança jurídica, né? No meio do caminho de respeitar contrato, né? Ter que rever, enfim, isso impactar em resultados, investimentos, enfim. Então, acho que essa é a minha preocupação. E a minha experiência até hoje, nesses últimos dias, é que esse é um assunto que está entrando na pauta, né, que não existia há 2 semanas atrás. Voltou a ganhar espaço nas discussões de uma tomada de decisão de investimento de longo prazo. Tá? De novo, estou falando aqui de título público, investimentos financeiros. Marco, vamos deixar o gráfico para daqui